Salmos seletos. Salmo 1, segunda parte. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós temos aqui um esboço proposto por um estudioso do assunto que nos coloca então a noção dos paralelismos dos versículos 4 e 6, falando da inutilidade dos perversos, como eles não resistirão nos tribunais, e a relação entre Deus e os justos. O Salmo 1, como já foi dito, ele é uma porta que se abre para os demais 149. Há ali um paralelismo invertido logo no começo, onde no primeiro verso há um triplo não, e no verso seguinte, o verso 2, nós temos 3 afirmações positivas a respeito do bem-aventurado. É dito que ele é feliz porque ele não faz determinadas coisas. E essas coisas que ele não faz não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. 3 coisas são ditas que ele não faz. E 3 afirmações positivas são ditas a respeito do bem-aventurado. A sua satisfação está na lei do Senhor, é nesta lei que ele medita e ele faz isso com frequência, dia e noite. Bom, logo em seguida, então, no verso 3, o salmista introduz uma metáfora, dizendo que este bem-aventurado, ele é como árvore, que é plantada junto à corrente de águas. Então, normalmente, 3 coisas se diz a respeito dessa árvore. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Bom, podemos perceber que o bem-aventurado, ali definido como Ashrei, do verso 1, ele é denominado justo nos versículos 4 a 6. O tzadik, e é colocado em contraposição aos ímpios, rechaim, nesses versos. Tudo o que se disse a respeito do Ashrei, o bem-aventurado, é aplicável ao tzadik, que é o justo. O rechar ímpio é exatamente o oposto do bem-aventurado, e também, evidentemente, ao tzadik. É dito que não é o caso deles. Eles são como palha que o vento leva. Nós temos aqui, então, nos versículos 4 e 5, uma descrição do caráter dos ímpios, esse caráter instável. O uso da partícula logo no começo, uma partícula de oposição, no verso 4, indica que nós podemos considerar que tudo o que se diz a respeito dos ímpios, pode ser colocado em contraposição ao que se deve dizer a respeito do justo. Há uma oposição plena, absoluta, entre esses 2 personagens. Lohen, porém não, assim, aqui está uma ênfase dialética do texto, a segunda ênfase, porque a primeira está lá no verso 2, que em antes, porém. A contraposição aqui é de natureza absoluta. Então, o que nós falamos a respeito do bem-aventurado, que é o justo, não se pode dizer a respeito do ímpio ser a mesma coisa. Pelo contrário, é exatamente o oposto. Por isso, o prazer dos ímpios não está na lei do Senhor. Essa é a conclusão que se chega aqui por essa oposição. Os ímpios não meditam na lei do Senhor. Pelo contrário, eles têm os seus próprios conselhos, Os ímpios andam segundo seus próprios conselhos e não segundo as instruções da Torá. Os ímpios seguem a vereda dos pecadores. Pecadores e zombadores são modalidades de impiedade, sendo eles mesmos pecadores ali retratados. Os ímpios são aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, são eles também os escarnecedores. Os ímpios não são estáveis como árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes. Os ímpios, eles não são frutíferos como a árvore que dá o seu fruto na estação própria. Os ímpios também não possuem viço como uma árvore cujas folhas não caem. E por fim, ainda não se pode dizer a respeito deles que tudo quanto fizer, Deus prosperará ou prosperará de alguma forma. O vocábulo hebraico para ímpio
é rechar. E é bastante usado no Salmo, indica exatamente uma pessoa que é inimiga de Deus e do povo de Deus. Ele tem um problema com a lei do Senhor. Ele não valoriza porque ele transgride. Ele não segue, ele tem seus próprios conselhos, suas próprias ideias. Em Camotes, são como palha. Aqui o verbo não está presente, mas há uma comparação que a gente entende, que diz respeito à natureza do ímpio. Ele é como palha. Figuradamente, ele não tem consistência nem estabilidade. Ali, o profeta Isaías diz que eles vivem constantemente agitados como um mar revolto, por isso não podem ter paz. Eles não buscam paz e não sabem usufruir dos benefícios da paz, porque são agitados, são instáveis, né? Essa palha são, na verdade, as peles e casca removidas pela debulha, que são mais leves do que os grãos comestíveis, e quando o agricultor, ele pegando ali, então, a sua produção e vai peneirar essa produção, ele joga para cima, então, os grãos mais pesados voltam, a palha, o vento dispersa. Assim são aqueles que desprezam Deus e a instrução de Deus. Davi faz uma oração em relação aos perversos e ele diz assim: sejam como palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Aqui diz que esta palha é dispersa, é levada para longe. O verbo aqui indica que, na sua forma passiva, indicando que essa palha é levada por um outro. Este outro é o vento, né? E ruá é a palavra usada para vento, também é usada para o Espírito de Deus. Muitas vezes na Bíblia indica um vento, por assim dizer, normal. Às vezes o sopro, né, o sopro divino em Adão, é também essa palavra aqui usada para indicar aquilo que faz com que o ímpio seja disperso. Matthias Ganser nos avisa aqui, né, afirma no seu comentário, de que essa imagem é um contraste com a árvore. A árvore, ela está enraizada, está muito bem firme, estabelecida, o vento passa e ela permanece ali onde está. Nem as folhas da árvore são levadas porque elas não murcham. Já o ímpio é totalmente instável, né? Ela, uma vez cumprida a sua função dentro do crescimento do grão, uma vez que o agricultor vai peneirar, aquela palha não tem valor nenhum, ela vai embora, vai ser levada adiante. Essa é a ideia que a Bíblia nos transmite sobre a natureza inconsistente dos ímpios. A instabilidade do ímpio aqui advém de sua natureza. É da natureza do ímpio esta instabilidade, essa falta de consistência. A culpa não é do vento. O vento está sempre soprando, é a palha que, exposta ao vento, é dispersa por ele. O ímpio é o único culpado por sua desgraça. Essa é a ideia que se transmite aqui. A palha não pode culpar o vento que sopra e a desprende de sua falsa segurança. Por essa razão, né, devido à instabilidade do ímpio, ligando aí o texto, né, o verso 5, na sua primeira parte, conectado com o verso 4, devido a essa natureza da instabilidade dos ímpios, esta é a causa porque ele também não prevalecerá no julgamento. A causa de sua ruína estão neles mesmos. Eles não resistirão, não prevalecerão, não terão condições de se manter em pé. Por isso, a ideia é que ele não prevalece, porque não pode se impor a uma situação adversa que, consequentemente, levará ele à destruição. No julgamento ou juízo tribunal, que o substantivo indica tanto aquele local ali, o fórum onde acontece o julgamento, como também o processo em si e até mesmo a sentença, indicando que se o ímpio é colocado numa condição de juízo, de julgamento, ele sairá condenado porque ele é ímpio.
Está nele mesmo, na sua natureza, na sua forma de viver, nas suas práticas, a própria condenação dele. Ninguém o condena, ele se condena pelos seus próprios atos. É ele quem faz com que o julgamento sobre ele, que é um julgamento de condenação, se torne de fato um julgamento justo, porque está de acordo com a natureza do ímpio, que é inconsistente e desafia Deus, a lei de Deus e o povo de Deus. Vejam que ele está dizendo que o ímpio não vai se manter no juízo, nem os pecadores, aqui os que transgridem a lei do Senhor, aqueles que desprezam os mandamentos e a vontade de Deus. Eles não vão prevalecer na congregação. Aqui, pela primeira vez, o justo é colocado num conjunto. Até então, ele era retratado como um indivíduo. Ele é o bem-aventurado, no verso 1. Ele é retratado de maneira singular, né? No verso 4, indicando ali que a sua realidade é diferente, né? Inferindo-se a realidade diferente em relação ao ímpio. No entanto, agora ele é apresentado como tendo uma congregação, como sendo um grupo de justos que estão juntos, unidos. Pode indicar aí a sua família, os seus amigos, aqueles que compactuam com o seu modo de viver e seus pensamentos. Indica aqui, então, que a sentença da condenação dos ímpios procede desta congregação ou desse ajuntamento que é composto de pessoas justas. E são elas, então, que julgarão, ou o procedimento delas será a base para o julgamento dos ímpios, de maneira que é o justo quem, no final das contas, acaba por ser a razão da própria condenação também dos ímpios. Os justos, aqueles que amam e praticam a justiça, o tzadikim aqui está no plural, eles são bem-aventurados. Eles amam a justiça, eles valorizam a lei do Senhor, eles entendem que a vontade de Deus é a coisa mais importante que eles devem buscar. E eles estão constantemente preocupados com aquilo que é correto, com os valores elevados. Ele busca, então, viver em justiça, a justiça pessoal e também a justiça coletiva, fazendo tudo para produzir na comunidade harmonia e justiça. Submetem-se à lei do Senhor e aqui eles são retratados como fazendo parte de uma congregação de bem-aventurados, onde eles vivem juntos, aqui falando da comunidade dos justos. O verso 6 começa com uma expressão interessante que odeia, pois conhece, aprova, vê. O que o texto está querendo dizer é que Deus conhece o caminho do justo, porque o justo anda no caminho de Deus. Ele não tem um caminho próprio. Esse conhecimento de Deus é um conhecimento profundo, um conhecimento da realidade mais profunda deste caminho. E aqui indica exatamente o fato de que o justo, ele tem a chancela, a aprovação de Deus para aquilo que ele faz, para o seu modo de viver. Nós vemos logo em seguida, segundo o comentário aqui do Matthias Grenzer, que a primeira vez, aqui no verso 6, que o nome de Deus é apresentado de uma forma ativa. Lá, no verso 2, quando se faz a contraposição, diz que o bem-aventurado, ele tem prazer na lei do Senhor, o Senhor é apresentado como o Senhor da lei. Aqui ele é apresentado como aquele que atua. O conhecimento que Deus tem do justo não é um conhecimento passivo, superficial, um conhecimento de aprovação. Ou seja, Deus está completamente concorde com a maneira como o justo procede, porque o justo vai viver em justiça e Deus ama a justiça. Esta ideia que se passa aqui é que Deus, ele conhece de uma maneira que ele acompanha. O caminho do justo não é algo que Deus ignore, pelo contrário, é aquilo que Deus aprova e ele faz com que este caminho prospere. Deus conhece esse caminho
Deus sabe exatamente por onde anda o justo. Veredas, caminho ou modo de vida é a expressão aí, Bederek. Rechaim os ímpios, Tovad. Indica que o caminho do ímpio perecerá, ou levará ele à perdição. O verbo traz uma ideia de perecimento, aquilo que apodrece, aquilo que se decompõe, né? De maneira a retratar aqui que são os próprios ímpios que perecerão no caminho deles, ou seja, o caminho que eles pegam conduz à perdição. Como Jesus falou sobre os dois caminhos, né? Um que conduz à vida e outro que conduz à perdição eterna. É o caminho do ímpio que faz com que ele pereça. No seu caminhar há armadilhas, há, por assim dizer, buracos cavados pelo próprio ímpio e ele cai ali e perece. O Waltke cita então Agostinho dizendo: esta é a verdade que não ser conhecido pelo Senhor é perecer. Veja, não ser conhecido por Deus é perecer. E ser conhecido por Ele é permanecer. Por quê? O ser corresponde ao conhecimento de Deus. E a não existência é não ser conhecido por Deus, porquanto o Senhor disse: eu sou o que sou. O Grenzer termina então o seu artigo afirmando o seguinte: o Salmo 1 vai marcar o seu lugar aí na coletânea exatamente da música hebraica como aquele que define qual deve ser o objeto dessas reflexões, dessas meditações, que é a lei do Senhor. Então, se olharmos para os Salmos como um composto de meditações feitas pelos levitas, pelos cantores, nós vamos entender que este é exatamente um salmo que vai indicar para nós como devemos e como podemos ler os salmos. E ali já se estabelece um contraste muito claro entre o justo e o ímpio, entre aquele que tem prazer na lei do Senhor e aquele que odeia a lei do Senhor, aquele que é avesso e transgride a lei do Senhor. Aqui podemos entender que o Salmo 1, ele vai desenvolver para nós essa ideia de que nós devemos buscar o caminho do justo, a vereda do justo, porque esta sim é aprovada por Deus e tem de Deus a sua chancela, a sua concordância, e Deus abençoa este caminho. Por isso devemos nos preocupar sobre o fato de que por que caminho estamos andando, aquele que conduz à vida ou aquele que conduz à perdição. O contraste aqui é absoluto entre essas duas figuras. O bem-aventurado é o justo. E aí podemos dizer que o ímpio ele nunca é bem-aventurado. O profeta já disse, não tem paz. Vive uma inquietação contínua, por mais que ele prospere, como dirá o Salmo 37, o Salmo 73. A natureza do ímpio impede que ele seja efetivamente bem-aventurado e receba a aprovação de Deus. Vamos aplicar. O Salmo 1 nos fala sobre a felicidade do justo. Que felicidade eu estou buscando? Aquela que eu encontro na lei do Senhor, no Senhor? Onde eu tenho buscado os conselhos para a minha vida? Na lei do Senhor ou no conselho dos ímpios? Eu tenho trilhado os caminhos dos pecadores? Eu tenho evitado a roda dos escarnecedores? Onde está o meu prazer? E o que eu devo fazer para cultivar bons hábitos de meditar na lei do Senhor continuamente? Isto é que o bem-aventurado faz. Eu posso afirmar que a minha vida é tão estável como a metáfora da árvore sugere? Eu tenho consciência de que eu fui plantado pelo Senhor para o louvor da sua glória? Estou ciente e consciente da efemeridade dos ímpios e seus planos? O vento tem levado algo de mim? Eu tenho consciência da necessidade de viver em integridade para poder prevalecer no juízo e permanecer na Assembleia dos Justos? Eu estou plenamente ciente de que Deus conhece todos os meus caminhos?
Deus tem aprovado todos os meus caminhos? São perguntas que nós podemos fazer a partir da leitura e meditação deste salmo. Muito obrigado, Deus o abençoe.